Resumindo aqui o que fazia Alexandre de Moraes, ele decidia da própria cabeça, e aí eu não estou dizendo que seria uma decisão incorreta, tá? Uma análise incorreta, porque esses caras praticavam crimes à luz do dia, incitavam um golpe de Estado, divulgavam fake news, eles de fato faziam isso. Mas o ministro Alexandre de Moraes, na pele de presidente do TSE, decidia ele próprio que esse crime estava sendo cometido, né? Aí ordenava a fabricação, ou pelo menos influenciava na fabricação de um relatório, que aí sim serviria como base jurídica para que Moraes pudesse agir dentro dos autos. Dá para entender? Né? O pontapé inicial de Alexandre de Moraes era completamente fora dos autos. Mas no momento em que ele influenciava assessores do TSE por meio de mensagens de WhatsApp, ou seja, algo completamente fora do ordenamento jurídico, para que esses relatórios fossem produzidos, aí sim ele tinha uma peça concreta nas mãos para justificar as suas decisões subsequentes. Bom, tá na cara. Rios e rios de palavras e frases e argumentos serão usados a partir de agora por todos os lados para explicar por que isso é motivo para impeachment, e eu não descarto a possibilidade, tá? Ou por que isso era uma ação que seguia os princípios da legalidade por parte de Moraes. Eles sabiam que estavam sapateando o direito e o devido processo legal, tanto é que faziam isso por baixo dos panos, não faziam as claras, né? É grave. É bastante grave. Os crimes que estão sendo investigados, quase todos eles foram cometidos, mas isso não dá a Alexandre de Moraes o poder de agir como investigador, acusador e julgador. Alexandre de Moraes não é Ministério Público. Alexandre de Moraes não é Polícia Federal. Alexandre de Moraes não é delegado. Alexandre de Moraes é um ministro do STF e, na época, presidente do TSE. Só isso já é poder demais para aceitar que ele extrapole ainda mais esses limites, tá? E vem mais, tá? Porque a gente conhece a fabricação no bom sentido, tá? A curadoria, pronto. A curadoria desse tipo de notícia bombástica. Vejam como foi na época da Vaza Jato. As notícias vieram a conta-gotas, foram se acumulando, foram se empilhando, até criar ali um material que tornou insustentável a defesa de Sérgio Moro e da Força Tarefa de Curitiba, e boa parte daquilo que foi decidido por essa turma foi cancelado, foi suspenso. Vem mais coisa aí. Você não tenha dúvida que os dois repórteres, aliás, deixa eu dar o crédito certinho, né? É o Glenn Greenwald e o Fábio Serapião, correto? Não lembro, acho. É isso. É isso, né? Pablo tá confirmando que é o Serapião e o Glenn Greenwald. Eles certamente têm mais coisas em mãos. Né? Então esperem novas revelações para as próximas horas, mas eu repito, por muito menos, e sim, muito menos, tá? Quase tudo aquilo que a Lava Jato produziu foi cancelado. Alexandre de Moraes, devido a uma ação que extrapolou completamente a atuação, que já é bastante ampla, garantida a ele pelo Estado brasileiro, pode estar colocando em risco uma investigação que culminaria, aliás, já tem algumas condenações a pessoas que cometeram de fato esses crimes. É lamentável. A gente está vivendo num déjà vu infinito. Condenações de pessoas que cometeram crimes e que vão desaparecer por causa de um erro técnico ou por causa da prepotência de personagens que concedem a si próprios direitos que não poderiam ter. É bastante grave. Eu não vou aqui gritar impeachment já para Alexandre de Moraes, acho que é cedo, mas, de novo, não descarto a hipótese e quero ouvir especialistas, juristas, a respeito do que a gente está noticiando aqui. O que eu sei é que é muito grave, Sheila. Não à toa a Carla Bigato começou falando em superpoderes, né? Nesse jornal aqui. Quando você fala isso, é gente que se dá superpoder, né? De Exato. Personagens que se dão superpoderes. Agora, só para explicar que o processo de impeachment de um ministro do Supremo é muito parecido com o de um presidente da República. Uma das principais diferenças é a casa em que esse processo começa. Então, aqui a gente está falando do Senado. Quando se trata de um integrante do Supremo, é o Senado
Senado que decide se vai dar ou não início a essa investigação. No caso de um presidente da República, a gente está falando da Câmara, né? Então aqui os senadores podem afastar o magistrado durante o curso do processo e aí, se ao final decidirem que houve crime de responsabilidade, o ministro é exonerado do cargo. Tem uma lei de 1950 que define os crimes de responsabilidade que podem provocar esse processo de impeachment de um ministro do Supremo. São 5 possibilidades: mudar o voto já proferido, sem um pedido das partes no processo; julgar processos em que seja suspeito; exercer atividade político-partidária; agir com negligência nos deveres do cargo; e agir de forma incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções. São essas 5 possibilidades. Além do fator político, o impeachment, é importante que se diga, exige um quórum alto para ser aprovado. São 2/3 dos integrantes do Senado. Na prática, a gente está falando de 54 dos 81 senadores concordando, portanto, que houve um crime de responsabilidade no caso. JP, a gente está falando de um ministro que já teve antes, pelo menos, pelo que eu estava vendo, 20 pedidos de impeachment. Nos parece aqui, pelo que a gente leu e pelo acesso às informações da reportagem, esse aqui é o mais robusto, digamos assim, o que tem mais elementos, mais carne em torno disso.